Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, isso que vocês estão vendo aí é a moeda global. O FMI revelou essa unidade monetária universal. Então, essa aí é a moeda global. Uma nova moeda global acabou de ser lançada. Mais de 99% da população global não tem ideia do que acabou de acontecer. A unidade monetária universal, também conhecida como Unicoin, é uma moeda digital do Banco Central Internacional que foi projetada para funcionar em conjunto com todas as moedas nacionais existentes. Aí você vê aqui, eu não entendi muito, para falar a verdade. Porque um unicórnio de duas cores se curvando, você vê que ele está se reverenciando alguém. Aí você vai ler a história do unicórnio, né? Ele não deixa ser tocado a não ser por um líder, alguma coisa assim. Me parece que ele está se reverenciando a um líder. Aí estou falando assim, questão de história de unicórnio, essas fábulas. E não tem nem muito sentido ser um unicórnio, mas se você for estudar a fundo, você vê que o unicórnio ele não permite ser tocado e não se reverencia a ninguém, apenas a um grande líder. Aí tem duas cores, vai saber a quem ele está se reverenciando. Hoje, nas reuniões da primavera de 2023, o Fundo Monetário Internacional, a Autoridade Monetária da Moeda Digital, anunciou o lançamento oficial de uma moeda digital do Banco Central Internacional. A Unidade Monetária Universal, simbolizada pelo caractere ANSI e U, é legalmente uma mercadoria monetária, pode realizar transações em qualquer moeda de liquidação em curso legal e funciona como um CBDC para fazer cumprir os regulamentos bancários e proteger a integridade financeira do sistema bancário internacional. Como indica o comunicado de imprensa citado acima, essa nova moeda monetária universal foi criada pela Autoridade Monetária da Moeda Digital. Então tá aí essa moeda simbólica, que tem um simbolismo, que aí você vai ter que estudar bastante para você entender, cada um vai ter sua interpretação. E na contramão de tudo, a aliança entre Rússia, China, Paquistão e Irã pode ser o início de uma mudança no equilíbrio global de poder. O recente encontro entre Rússia, China, Paquistão e Irã em Samarcanda, Uzbequistão, mostra como esses países buscam perturbar o equilíbrio internacional e se opõem à hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio, na Ásia Central e Ocidental. O que está aí diferente é que eles estão criando uma aliança com o Afeganistão. Todos eles tiveram relações difíceis com o Afeganistão no passado e procuram evitar uma situação semelhante no futuro. A Rússia aproveitou o encontro para criticar os Estados Unidos e seus aliados, culpando pela complicada situação do Afeganistão. O Afeganistão fala do tráfico de drogas, seus problemas políticos e lá dentro. Embora o Afeganistão seja um tema comum, as relações entre esses países têm implicações mais amplas, com acordo com o Pacto Irã-China, de 25 anos, a cooperação Irã-Rússia de tecnologia e drones, a aliança Paquistão e China, há mais um jogo e há muito mais em jogo do que apenas o Afeganistão. Esse movimento também afeta o Oriente Médio, com o Irã ameaçando Israel, se aproximando da Arábia Saudita, a China estreitando laços com os países do Golfo. Rumo à nova ordem mundial, a aliança entre Rússia, China, Paquistão e Irã pode ser o início de uma mudança no equilíbrio global de poder. Tem que colocar o Afeganistão e o Uzbequistão
à medida que esses países buscam desafiar a hegemonia dos Estados Unidos e promover um sistema internacional multipolar, o cenário político e estratégico no Oriente Médio, Ásia Central e Ocidental pode mudar significativamente. Será fundamental observar como essas alianças se desenvolvem e como os Estados Unidos, ator global, respondem a essas mudanças. Fora que o Macron falou para a França ser a terceira maior potência e que a Europa pare de depender dos Estados Unidos. Então, se você for analisar, não sei exatamente o que está acontecendo, mas estão querendo enfraquecer o poder dos Estados Unidos, de qualquer jeito. Meca é atingida por pragas de gafanhotos durante chuvas do Ramadã. A mídia social estava repleta de vídeos mostrando uma infestação de insetos não identificados na grande mesquita, a mesquita mais sagrada de todo o Islã, e o foco do Hajj, a peregrinação que atrai milhões de muçulmanos de todos os anos à Arábia Saudita. O enxame não foi relatado em Al-Arábia e em outros meios de comunicação árabes. Os insetos apareceram após uma chuva fora de estação que caiu 4 dias antes, durante um festival de peregrinação menor. Vídeos postados após a tempestade mostram milhares de insetos pretos rastejando no chão de pedra branca da mesquita. Os vídeos identificaram os insetos como baratas e gafanhotos. Então, cientistas do mundo inteiro estão fazendo um alerta de que pode ocorrer esse ano uma catástrofe entre outubro a dezembro e que há 99% de chance disso acontecer. Modelos climáticos de todo o mundo alertam que para o possível surgimento de um fenômeno El Niño no final do ano, um tipo de aquecimento em parte do Oceano Pacífico que, como explica, pode aumentar eventos climáticos catastróficos em todo o mundo durante esse ano. Conforme noticiado pelo jornal britânico, alguns modelos aumentam a chance de que o fenômeno assuma características extremas nos últimos meses do ano, chamando de Super El Niño. Tal cenário se traduz em temperaturas muito altas na região do Pacífico Central, em torno do Equador. Outras pesquisas estão falando 99%. Uma das características do fenômeno é um aumento de temperatura da superfície do mar, pelo menos 0,8 graus. Várias previsões sugerem que as temperaturas podem atingir essas alturas em outubro, com cientistas novamente pedindo uma leitura cautelosa de suas primeiras conclusões. É hora do próximo grande. É hora do próximo. No entanto, as previsões para a intensidade do El Niño mostram grandes discrepâncias de grandes a fracas, enfatizou. Isso aconteceu em 2015 e 2016. Devemos estar preparados. Os realmente grandes eventos do El Niño afetam todo o planeta, com secas extremas, inundações, ondas de calor e tempestades. Se isso acontecer, devemos estar preparados. No entanto, também pode ser enfraquecido. Devemos estar atentos e preparados para todas as eventualidades. A gente sabe que em dezembro, no nosso país, chove muito. Sempre tem algumas inundações, catástrofes, né? Dezembro, janeiro. Então, estou falando que é um super. Nessa época do ano, as previsões são terríveis, mas estamos vendo modelos climáticos internacionais concordarem com suas previsões de aquecimento do nível do El Niño. Então, tá aí. Segundo os cientistas, devemos nos preparar para uma grande catástrofe, com 99% de chance de acontecer, um super El Niño. E falando do Monte do Templo, estão falando que o Ben-Gvir vai começar a autorizar que sejam feitas algumas coisas que são proibidas no Monte do Templo. Como eu disse no outro vídeo, ele é um ativista, faz parte desses movimentos ativistas do Monte do Templo. Então estou falando que é para ficar de olho nele, que ele vai estar permitindo coisas que são
proibidas lá em cima. Aí é o Glick, né, que é um ativista, já foi baleado, quase morreu pela questão dos direitos dos judeus no Monte do Templo. Está falando que tem outros ativistas agora no meio político, que era o que estava faltando, né, para esses recursos, né, sacrifícios, certas coisas que são proibidas lá de acontecer. Agora esses ativistas, como o Ben-Gvir está no poder político, a polícia agora não está intervindo muito, porque está sob a ordem dele, ele autorizar o sacrifício lá em cima, só que o rapaz que ia fazer foi preso, mas que ele está que é para o povo se preparar, porque ele vai permitir que algumas coisas aconteçam lá em cima, que é proibido, entre elas sacrifício. Aí eles falam da novilha vermelha, que é lá em cima, porque parte dos rabinos não deixam o povo subir, por causa que o povo não está purificado. Só que como é que vai purificar o povo se não fazer o sacrifício da novilha vermelha? Então é contraditório. Aí o Ben-Gvir fala que vai autorizar e que os policiais vão estar de acordo com ele aí. Ele está fazendo isso aí provocando os palestinos, que ele está subindo na tora lá em cima mesmo. Então você pode ficar aguardando. Coisas vão começar a acontecer ali.